Boa noite, colegas, professores. Meu nome é Augusto, eu sou professor de Educação Física, estudante do PROEF, o mestrado profissional de Educação Física, do Polo ESB, aqui na Bahia. E essa é a avaliação final da disciplina de Problemáticas em Educação Física. Nos foi proposto realizar um mapa conceitual dessa disciplina, do que foi estudado nessa disciplina, e explicar esse mapa através de um vídeo, né? Estamos fazendo isso agora. Então aqui o mapa, ele vai trazer aqui no seu centro, né, o problema, a questão, o tema, que são as problemáticas da educação física que nós professores enfrentamos aí na nossa prática, dentro das escolas do país, e esses problemas acabam se expressando também na experiência do aluno, né, nas nossas aulas, nas aulas dos colegas. Então, a gente foi puxando, eu fui puxando aqui vários outros, os problemas principais que eu entendo e que, baseado no que foi estudado também, e nos diálogos que tivemos nos encontros presenciais, o que a gente considerou como os principais problemas, né, que são encontrados dentro da escola, esses círculos menores aqui, conectados ao círculo central. Então, o primeiro deles, que a gente pode pontuar, né, não necessariamente tem uma ordem para isso, mas eu vou me ater aqui, a indefinição dos objetivos da educação física dentro da escola. Que apesar de nós termos documentos oficiais, a BNCC, os próprios PCNs que não orientam conteúdo, mas a BNCC já traz os conteúdos, mas ainda assim, talvez os conteúdos que são tratados, a forma que são tratados e o que é ensinado na educação física nas escolas ainda não é algo sistematizado, né? Pelo menos na prática a gente não vê isso. A gente ainda observa que nas escolas, né, de acordo com os relatos de experiências de alunos, de colegas, né, que o que é ensinado é muito aleatório, né? É o tal do currículo aleatório, né? Talvez porque a educação física esteja se transformando, né? Já se transformou muito ao longo da história em relação aos objetivos, em relação aos conteúdos, em relação ao que deve ser ensinado e até em relação às práticas do professor, né? Como é feito. Então, a gente entende que essa indefinição dos objetivos, ela gera esse problema aqui, esse subproblema que estão demonstrados aqui nesses pequenos textos correlacionados a esses problemas aqui, relacionados ao problema principal. E a indefinição desses objetivos traz um currículo aleatório. O professor ele não sistematiza, né, baseado nos documentos oficiais, né, que também são alvos de muitas críticas de quem estuda educação física, os seus conteúdos, a sua proposta de trabalho, tanto na forma do que ensinar, quanto na forma de como fazer. E os objetivos para que os alunos alcancem no final de uma unidade ou de um conteúdo. Outra questão aqui relacionada à definição dos objetivos são os conteúdos que são trabalhados muitas vezes fora do contexto do aluno, né? Por exemplo, a gente observa muito a presença do esporte dentro da escola e muita presença do futebol, porém sem contexto, né? Uma prática, são práticas mais de lazer que são realizadas, isso acaba gerando uma exclusão de muitos alunos. E mesmo essas práticas, os alunos que gostam de praticar, que gostam de fazer, não tem um contexto, é mais um contexto de lazer, né? O esporte ele não é trabalhado dentro de uma perspectiva que faça o aluno refletir sobre o mundo que ele vive, né? Então, a gente entende que os conteúdos fora do contexto do aluno é um dos elementos aí gerados pela indefinição dos objetivos da disciplina, né, que é uma das problemáticas da educação física nas escolas. Outro problema relacionado a essa definição de objetivos é a esportivização das aulas, né, que vai também estar relacionado aos conteúdos fora do contexto do aluno. A esportivização no sentido de esporte sem contexto, muitas vezes, né? Esporte pelo lazer, esporte pela prática, é um esporte que vem de fora e a escola se adapta a ele, não é um esporte construído dentro da escola, para a escola e para o aluno, mas é a reprodução pelo aluno, do esporte que ele vê nas competições oficiais, do esporte que ele vê fora da escola. E isso muitas vezes é limitante, né? Muitas vezes não, sempre é limitante no sentido de que o aluno não é respeitado dentro da sua maneira de se manifestar, ou de interpretar, ou de visualizar aquele esporte, né? Ele não se apropria daquela prática corporal, ele simplesmente reproduz.
e isso exclui bastante também e vai acabar gerando diversas outras consequências, né? Outro problema que é relacionado à indefinição dos objetivos, na minha concepção de estudo, é a centralidade em aptidão física e saúde, né? Então, esportivização das aulas, centralidade nos mais aptos, o aluno mais apto é aquele que tem sucesso na disciplina, né? E sempre o conceito muito focado na questão de aptidão física e saúde. Não se pensa no social, não se pensa em questões relacionadas à expressão corporal, né? A questões que estão relacionadas à reflexão sobre o esporte, reflexão sobre o fenômeno do esporte, é sempre muito relacionado a praticar para melhorar a saúde, e os mais aptos, né? Os mais saudáveis, vamos dizer assim, considerados mais saudáveis, porque também é uma definição, há uns padrões relacionados a o que são corpos saudáveis, né? Então, esses corpos considerados saudáveis e mais aptos é quem tem sucesso na educação física hoje em dia, porque é uma definição dos objetivos que vai gerar esses vários problemas aqui que a gente está vendo. Essa definição dos objetivos vai estar muito relacionada também a outros problemas que eu vou indicar aqui depois, né? Primeiro é o afastamento dos alunos, porque o aluno, quando não vê que aquela disciplina é desorganizada, que ela não faz sentido para ele, né? Fora de contexto, que ele é excluído dessas aulas porque não se identifica com a forma como a prática é construída, e se ele é considerado inapto e incapaz diante dos objetivos daquela disciplina, ele se afasta da disciplina com o tempo, né? Esse problema da definição de objetivos também vai estar relacionado à indisciplina, porque da mesma forma que o aluno se afasta, e às vezes ele não tem uma brecha legal para se afastar, né? A gente sabe que a disciplina de educação física ela tem aí na lei, infelizmente, algumas brechas que impedem que o aluno, que permitem que o aluno legalmente se afaste dela, não frequente essas aulas. E quando o aluno não encontra essas brechas, não se enquadra nesses elementos legais que ele pode sair pode não frequentar essas aulas, ele acaba permanecendo nas aulas, mas gerando aí um comportamento de disciplina, né? Que vai atrapalhar também, que vai ter outras correlações aqui de problemas. E também a definição dos objetivos vai estar muito relacionada à desvalorização sistêmica, que eu vou explicar mais tarde. Vamos puxar para esse outro problema aqui, que é a indisciplina, que a gente já falou que é uma das consequências geradas, um dos problemas gerados pela indefinição dos objetivos por parte dos professores. E a indisciplina é um problema sério que causa diversos transtornos também, diversos subproblemas aí para a escola. O primeiro deles é a dificuldade no avanço dos conteúdos. O professor, ele sempre, às vezes, demora muito tempo resolvendo questões relacionadas à disciplina dos alunos, né, problemas em relação que acontecem na sala de aula, e às vezes demora a realmente focar no conteúdo proposto por ele, né? É claro que resolver um conflito, ajudar o aluno a solucionar um conflito, toda essa construção, né, dessa problemática é um ensinamento, é um conhecimento, né, útil, porém o professor acaba deixando de lado os conteúdos propostos por ele no início do ano. Então tem uma dificuldade no avanço dos conteúdos, porque o professor e os alunos estão concentrados em resolver outros conflitos, outras situações geradas pela disciplina na escola. O afastamento dos alunos, que também está aqui indicado dentro do mapa em outra situação, né? Porque os alunos observam aquele ambiente insalubre, vamos dizer assim, para conhecimento, né? Muito barulho muitas vezes, violência dentro da sala de aula, alunos que não deixam o professor dar aula. Então, alguns alunos se afastam desse ambiente porque realmente é um ambiente muito difícil de se aprender, né? Dificuldade na aprendizagem, o ambiente, a gente está falando do ambiente, né? Difícil para aprender, é um ambiente que os alunos realmente vão ter dificuldade de absorver os conhecimentos, né? O professor não consegue falar, o aluno não consegue falar, não há debate, porque a indisciplina acaba tomando conta de todo o processo da aula. E além disso, a indisciplina também na sala de aula, nas aulas de educação física, vai gerar um desgaste emocional do professor, que vai ajudar também a entrar em outro problema, que é o desinvestimento pedagógico por parte do professor, né? O desgaste emocional pode, na nossa concepção, na minha concepção do que foi estudado, pode gerar
esse desinvestimento pedagógico nada mais é do que o professor simplesmente não se propor mais a atuar como professor, né? Ele está ali naquela situação, precisando dar a aula, mas não consegue, por desmotivação, né? Gerado também por essa indisciplina, a construir uma estratégia realmente que possa trazer ao aluno conhecimentos úteis sobre os temas propostos por ele. Outra questão, outro problema, né, da educação física nas escolas são as questões sociais. Questões sociais que as escolas muitas vezes não têm como sanar, né? Não tem controle, não tem... A gente faz muitos paliativos dentro da escola, né? Porque são carências mesmo sociais que vão além do que a escola pode fazer muitas vezes. Então, a violência que esse aluno vive dentro de casa ou na rua e traz para a escola, que a escola é um ambiente onde o aluno vai expressar tudo aquilo que ele carrega de casa também, muitas vezes. Os preconceitos e fobias, vou puxar um pouquinho mais para baixo que não está aparecendo. Os preconceitos e as fobias, né, a homofobia, o racismo, o machismo, o preconceito social, tudo isso também que o aluno vivencia e experiencia, né, na sua vida, ele vai levar para a escola também muitas vezes, né? As desigualdades sociais, né, as questões sociais que são muito discrepantes no nosso país, né, a má distribuição da renda, e ultimamente depois da pandemia também, agora após a pandemia, as pessoas, a gente tem sentido muito isso das famílias, assim, dificuldades mesmo de se manter, né? E essa dificuldade de se manter tem a ver também com alimentação, tem a ver também com questões sociais mesmo, no sentido de se sentir inferior, um aluno se sentir inferior a outro porque não tem, às vezes não tem dinheiro para comprar uma caneta, por exemplo, né? Para poder escrever. Então tudo isso acaba sendo um problema também, né? Que vem da sociedade, mas acaba se manifestando dentro da escola. E a negligência e abandono familiar, que também a gente observa que é um problema que vai estar relacionado às questões sociais. E essas questões sociais elas vão estar muito, muito relacionadas à indisciplina que foi falada anteriormente, né? Então a gente vê um aluno que chega à escola com caso de abandono da família ou violência dentro da família, né? Ele vai trazer isso para a escola também. E a indisciplina está muito relacionada a esse problema das questões sociais, né? Então, outro problema que a gente pode apontar aqui é a desvalorização sistêmica da educação física mesmo. A desvalorização que vem de cima da Secretaria de Educação, do Governo Federal, da Secretaria de Educação de municípios, do Estado, das direções, da direção da escola, coordenação, né? Então, esse problema, e vai para o professor e vai para o aluno também, né? E chega até os pais, né, que observam que o filho não tem aquela disciplina que não... É onde ele não aprende nada de novo, né, na verdade. Então, é uma desvalorização que ela tem um sistema, uma organização, de cima para baixo. Então, quais são os problemas vinculados a esse problema maior? A falta de espaços adequados, né? A falta de ambientes para se trabalhar a educação física. A gente não tem espaços, muitas vezes, amplos ou seguros, quadras sem cobertura, por exemplo, né? Ausência de quadras, ambientes inseguros para o aluno. Muitas vezes são escolas muito pequenas, onde a gente não tem um lugar para realizar uma aula de educação física, que geralmente gera muito barulho mesmo, né? Gera uma movimentação muito maior e pode atrapalhar outras salas e não tem uma tolerância da gestão, muitas vezes, da escola para isso. Então, a falta de um espaço adequado é uma consequência dessa desvalorização sistêmica da educação física, né? Aqui em Xique-Xique mesmo, onde eu atuo, a escola que eu atuo atualmente, ela tem uma quadra, está cheia de buracos a quadra e ela é uma quadra descoberta, aberta. E aqui em Xique-Xique faz muito calor, é sol o ano inteiro. Então, você vê que não é uma estrutura pensada para essas aulas, né? É uma estrutura feita sem levar em consideração que dentro da escola há uma disciplina de educação física e que ela precisa que os alunos tenham as experiências do esporte, as experiências de dança, experiências de diversas práticas corporais, de jogos, de brincadeiras, de lutas, e que a gente precisa de um espaço aberto, um espaço amplo e seguro para serem realizadas essas experiências, e nós não temos. Então, assim, falta valorização mesmo, e isso se ramifica, isso se expressa através na falta desses espaços adequados, né?
A falta de materiais, né? A gente tem muitos relatos de professores que falam que entregam as listas, a gente faz uma lista, eu mesmo fiz uma lista bem fundamentada sobre o que eu precisaria, né, para as aulas de educação física e não vem nada. Geralmente vem o quê? Uma bola de futebol, uma bola de futsal. Isso acaba gerando também diversas questões, né? Você viu aqui que eu coloquei duas setas entre a desvalorização sistêmica e o desinvestimento pedagógico, porque eles se retroalimentam, né? Quanto mais se desvaloriza a educação física dentro de uma escola, mais difícil é para o professor também trabalhar nesse ambiente, né? Então, há muita relação entre a desvalorização sistêmica e o desinvestimento pedagógico do professor. E a falta de materiais é um desses problemas aí gerados pela desvalorização sistêmica. Outro problema aqui relacionado à desvalorização sistêmica são as aulas de educação física lecionadas por professores sem formação na área. Isso é algo muito grave que acontece em muitas escolas, principalmente do interior do país. A gente tem, eu mesmo na escola que eu atuo, eu sou o único professor formado de educação física. São muitas turmas, eu só pego os nonos anos, né? Uma escola de Fundamental 2 aqui do município de Xique-Xique. Então, todos os outros anos, sextos anos, sétimos anos, oitos anos, turmas A, B, C, D, E, F, que são muitas turmas de manhã e de tarde, quem dá aula são outros professores de outras áreas que atuam na disciplina de educação física, né? E ainda que alguns professores estudem, busquem conhecimento, outros não têm conhecimento sobre a disciplina. Geralmente é aquele professor que sobra na carga horária da escola, precisa de aulas adicionais e acabam dando aulas de artes ou educação física para esses professores como forma apenas de sanar essa questão de horário, né? E isso é um problema muito grande, porque se não há formação científica naquela disciplina, é claro que é uma limitação na experiência do aluno, é claro que é uma limitação no que é ensinado e como é ensinado. Se há uma definição de objetivos que atrapalha, inclusive, que gera dúvidas, inclusive no professor que já tem formação em educação física, que se atualiza, imagine aí para um professor que não tem nenhuma formação na área, que não tem nenhuma experiência nessa disciplina. Então, isso é um reflexo da desvalorização dessa disciplina dentro da escola, porque essas aulas não são pensadas, né? Não é pensado no professor que vai dar essas aulas, dá para qualquer um, porque só para cumprir a carga horária ali, né? E isso gera uma experiência horrível nos alunos, ou uma experiência que às vezes os alunos até gostam, mas pelos motivos errados, porque geralmente vai acontecer isso aqui, ó, que é o tal do rola bola, né? Se nós temos um professor que ele não tem formação na área, se a gente tem uma escola que desvaloriza a questão do material e do espaço, esse professor vai se submeter muitas vezes ao mais fácil. E o mais fácil é pegar a única bola que tem na escola e entregar para os alunos brincarem, né? Descaracterizando uma aula, né? Um espaço de lazer dentro da escola que mais exclui, né, do que inclui e faz os alunos gostarem, mas pelos motivos errados. Outro subproblema da desvalorização sistêmica seria a apropriação das aulas como momentos de lazer na escola. Muitas vezes a escola usa as aulas de educação física como um momento de lazer mesmo, né? E inclusive tenta punir muitos alunos com a não permanência em aulas, né? Se não se comportar direito, não vai para a aula de educação física. Isso eu já vi, inclusive, até com professores fazendo isso, né? O que é um erro, né? Porque você está excluindo o aluno de um conhecimento, de uma aula, porque não se entende que aquilo é uma aula, muitas vezes, dentro da escola. Se entende que aquilo é um momento mesmo de jogo, de brincar, de lazer. E então, esses subproblemas aqui, eles estão muito relacionados à desvalorização sistêmica, e a desvalorização sistêmica, por sua vez, ela vai se retroalimentar com o desinvestimento pedagógico, na concepção que eu tive nos estudos que eu fiz dentro dessa disciplina. É aquilo que nós falamos. Se há uma escola que não valoriza a disciplina da educação física, é lógico que isso vai gerar um desgaste no professor, né? Principalmente se o professor não for formado na área, como acontece demais aqui nas escolas do interior do país. A indefinição dos objetivos, que foi falado no primeiro tópico que foi falado aqui, primeiro problema, ele também vai estar relacionado à desvalorização sistêmica, porque quando a escola observa, né, a própria direção observa, que nos seus planejamentos, nos encontros pedagógicos, nos aceitos do professor, que ele não tem uma organização, né,
e começa desde o livro didático. A gente não tem um livro didático na escola, não que o livro didático seja o salvaguarda de tudo, a gente tem muitas críticas também aos livros didáticos, porém a gente não observa uma organização dos conhecimentos que são passados, né? E a escola observa essas questões também e entende que muitas vezes o professor não organiza o seu conhecimento, dá aula de esportes, dá aula de brincadeiras, dá aula de lazer, né? Muitas vezes a escola enxerga dessa forma e isso acaba gerando uma desvalorização da disciplina porque não se entende que ali não está se aprendendo nada. Chegamos aqui ao desinvestimento pedagógico, né? Nós já falamos um pouco sobre ele ao longo das outras problemáticas, porque muitas problemáticas vão gerar esse desinvestimento pedagógico, como a desvalorização sistêmica, né? E o desinvestimento pedagógico a gente pode entender como realmente o abandono do professor em relação ao seu trabalho pedagógico, né? do seu compromisso com o aluno de trazer novos conhecimentos, de abordar novas práticas corporais, fazer o aluno experimentar e conhecer, e refletir, e pensar, né? E construir algo novo. Então, isso vai gerar diversas questões. Primeiro, afastamento dos alunos, que já foi citado anteriormente, né? Porque o aluno entende que vê naquela aula nenhum sentido, nenhum acréscimo de valor, nenhum acréscimo de conhecimento, nenhum acréscimo de construção para ele. E é lógico que se ele tiver oportunidade, ele vai se isentar disso. Se a escola já tem muitas críticas por ser um ambiente que afasta os alunos, por não contextualizar, não estar contextualizado com a vida dele, com o que faz sentido para ele. Imagine se ele tem a oportunidade de se afastar de uma disciplina que também faz isso, né? É lógico que ele vai se afastar, ainda mais quando encontra as brechas na lei que permitam isso, né? A repetição dos conteúdos, né? Já que o currículo muitas vezes é aleatório, por definição dos objetivos, muitas vezes os conteúdos se repetem também para um professor que não planeja suas aulas. Se do sexto ao nono ano o aluno tem futebol e fala de futebol, futsal, né? No caso das quadras, é lógico que o aluno vai entender, né, que isso também vai gerar um afastamento dos alunos, porque ele vê que os conteúdos são os mesmos, né? O que ele está aprendendo de novo ali, né? O desenvolvimento pedagógico ele vai estar muito relacionado à repetição dos conteúdos, e a repetição dos conteúdos muito relacionada ao desenvolvimento pedagógico. A gente vai ter também a desconexão da prática e teoria, né? A gente observa muitos relatos, a gente viu alguns artigos falando sobre isso na disciplina também, de muitos professores que trabalham algo dentro da sala de aula, né, no que é chamado parte teórica, e na prática, as práticas não têm relação com o que foi falado, né, ou construído, com os conceitos trazidos na aula teórica, então, com os debates trazidos na aula teórica. Então, isso descaracteriza a disciplina da educação física, né? Se a gente entende a educação física como a reflexão do corpo em movimento, a gente pode trazer o conceito, né, chamado de parte teórica, que pode ser feito numa sala de aula ou numa quadra. E quando a gente desconecta esses debates da prática, se a gente não faz uma prática relacionada ao que foi dito, ao que foi trabalhado no conceito, a gente descaracteriza a disciplina. Não tem nenhuma reflexão sobre a prática. Não há reflexão sobre a prática porque a prática está desconectada da teoria, né? Isso acontece muito em professores que não planejam as suas aulas, que abandonaram o compromisso em construir um conhecimento importante para o aluno. E aqui nós vemos a prática comum, que a gente observa muito, falado nos textos, que é o tal do rola-bola, né? O desinvestimento pedagógico geralmente é caracterizado pelo rola-bola, o professor que traz uma bola, geralmente uma bola do Quarteto Fantástico, dos esportes do Quarteto Fantástico, e mais especificamente também, mais frequente, o futebol, e ele dá essa bola para o aluno, ou apita o jogo, ou fica ali resolvendo conflitos, ou abandona simplesmente mesmo, vai conversar com outros alunos, fica no celular, fazer outra atividade, passar nota. E o aluno, na verdade, ele constrói sozinho aquele momento, né? Então, não há nenhuma ação do professor relevante nesse processo. Então, todas essas questões, né, aqui expressas nesses pequenos textos, relacionadas a essas problemáticas maiores, né,
a indefinição de objetivos, a indisciplina, as questões sociais, a desvalorização sistêmica da disciplina, da educação física, o desenvolvimento pedagógico por parte do professor, muitas vezes relacionadas entre si, né, porque acabam sendo geradores de outros problemas, né, elas vão, dentro da concepção do que foi estudado para mim, elas vão construir as principais problemáticas da educação física aqui no nosso país. Então esse é meu trabalho de avaliação final da disciplina de problemática de educação física. Espero que tenha ficado bem entendido. Um grande abraço e tchau.